A carta aos Efésios é uma das epístolas mais profundas e edificantes de Paulo, onde ele revela o plano eterno de Deus em Cristo para a Igreja e para a unidade de todas as coisas. Paulo explora a identidade e os privilégios dos crentes em Cristo, a natureza da Igreja como o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo, e a conduta que deve caracterizar a vida cristã. Bênçãos espirituais em Cristo antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Fomos predestinados para a adoção como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o beneplácito de sua vontade. Pela graça somos salvos e ressuscitados com ele, e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele enfatiza que a salvação é pela graça, por meio da fé, e não por obras, para que ninguém se glorie. Ele apela à unidade do Espírito no vínculo da paz, pois há um só corpo espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Os crentes são abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, unidos em um só corpo, que é a Igreja, e chamados a viver de maneira digna dessa vocação, crescendo em unidade, santidade e poder espiritual para a glória de Deus. Ele fala sobre os dons que Cristo concedeu à Igreja para o seu crescimento e edificação, até que todos alcancem a unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Paulo exorta a abandonar a velha maneira de viver e a revestir-se do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ele oferece instruções detalhadas sobre como viver em amor, evitando a imoralidade, sendo cheios do Espírito, submissos uns aos outros, e sobre os deveres nos relacionamentos familiares. A carta culmina com uma exortação à batalha espiritual, revestindo-se de toda a armadura de Deus, para resistir aos ataques do diabo. Os gentios, que antes estavam separados de Cristo e da comunidade de Israel, agora foram aproximados pelo sangue de Cristo. Ele é a nossa paz, que de ambos os povos fez um só, e derrubou a parede de separação. Em Cristo, judeus e gentios têm acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. A Igreja é o templo santo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo Jesus como pedra angular. Paulo se declara ministro deste Evangelho, para revelar a multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades nos lugares celestiais, por meio da Igreja. Em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Deus nos fez conhecer o mistério da sua vontade, reunir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Paulo ora para que os efésios compreendam a esperança do seu chamado, a riqueza da sua herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco que o cremos. Paulo inicia a